Muito se fala, né, que nos últimos tempos vão ter guerras, rumores de guerras e doenças. E aí a gente fica pensando, por que é essa guerra e não a passada? Não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a Primeira? Porque agora, especificamente, a gente pode estar perto desses últimos tempos? A sua pergunta é muito legal. Acho que as pessoas, quando começam a se interessar por escatologia, sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, etc., elas fazem essa pergunta. Esse é o ponto de partida. Por que o que a gente está vivendo agora é sinal do fim dos tempos e não o que vivemos no passado foram sinais? A gente precisa entender o seguinte, se a gente olhar o século XX foi o século de guerras. Duas guerras que definiram, inclusive, a ordem hegemônica do mundo. O que a gente vive hoje, resultado direto... Exato, foi definido ali. E a ordem hegemônica influencia a cultura, influencia a economia, enfim, a sociedade é guiada por essa ordem política, ideológica, econômica, etc., financeira. Tanto que o sistema que a gente tem hoje, que de transferência de recursos foi estabelecido no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, o SWIFT, etc. O dólar, tão falado, moeda principal, exato, depois da Segunda que Guerra. ampara essa ordem hegemônica. Exato. O século XX foi o século de guerras. Nós nunca tivemos na história da Primeira Guerra até agora a quantidade de guerras e guerras significativas que mexeu com a geopolítica local, regional e mundial como tivemos nos últimos tempos. Muito longe das guerras, a gente não fica tão afetado, né? A gente não vê o impacto do outro lado. Exatamente. A gente não vê o impacto direto. Mas nós temos um aditivo, eu acho que quando a gente fala assim, guerra, a pessoa pensa, a guerra sempre teve, Primeira e Segunda Grande Guerra, tiveram guerras na história, etc. Na própria Antiguidade Bíblica. 100 anos. Sim, muitas guerras. A Europa, tiveram muitas guerras. Mas quando entrou o elemento pandemia, teve uma conexão, tanto das pessoas de limitação, de finitude, mas também de Bíblia. Jesus falou em Mateus 24, né, Marcos 13, Lucas 21, textos clássicos específicos saindo da boca de Jesus no sermão profético, ele sinalizando o que iria acontecer no fim dos tempos. E ele pontuou guerras, rumores de guerras, sinais da natureza, sinais no céu, sinais até no sistema político, sistema religioso, quando ele fala dos falsos mestres, etc. Exato. Então a gente tem hoje uma conjuntura que é inegável de que o mundo está estranho. Quem olha assim, sem ser uma visão bíblica cristã, fala, o mundo está muito estranho. Quem olha com uma visão bíblica, espiritual, fala assim, Jesus avisou que antes seriam eventos que antecederiam a sua vinda. Para quê? Para que as pessoas pudessem se voltar para ele, não para se desesperar, não para gerar um caos psicológico, medo e as pessoas se afastarem, mas que pudessem perceber que aquilo que ele prometeu iria se cumprir.